foi que esses episódios de burnout começaram a interferir na sua vida? Lá por 2019, mais ou menos, comecei a ter muitos trabalhos e eu também entrei numa pira de estudar muito. Então eu queria estudar muito fotografia, cinema, eu queria estudar muito sobre empreendedorismo, né? Sobre gerir uma empresa, de como que a empresa funciona. Então eu tinha os trabalhos para realizar, para tratar, entregar, e eu também estava fotografando muito de graça nessa época, porque eu precisava de ter portfólios diferentes daquilo que eu queria segmentar. E nisso eu comecei a estudar demais, trabalhar demais, e eu comecei a focar muito nisso. E eu não tinha tempo para mais nada. Eu trabalhava muito nos finais de semana, eu cheguei a ter 87 trabalhos no final de 2019. Então eu cheguei no final do ano muito exausto, assim. Por mais que eu queria me profissionalizar, eu tava tão cansado que eu queria parar de fazer o que eu tava fazendo. Tava achando que aquilo não tava valendo a pena viver nessa jornada que eu tava vivendo. E por isso que eu falei que um pouco a pandemia foi relativamente benéfica para mim, porque me freou, me fez parar um pouco, porque eu tava sentindo muito cansaço, não tinha tempo para me exercitar, eu sentia um pouco de cansaço físico, exaustão emocional também, assim, eu não cheguei a ficar depressivo, nem ter doenças físicas assim, eu sentia no meu corpo que eu precisava parar. Por acaso, nesse tempo, em algum momento ali, eu comecei a ler uma matéria e comecei a entender um pouco sobre as etapas lá do burnout, e eu senti que algumas coisas estavam fazendo sentido e que eu precisava parar, e por acaso, na pandemia, a gente teve que parar. Eu consegui frear e voltar a empresa um pouco mais low profile, assim. Agora eu separo um pouco mais as coisas que eu quero fotografar, os contratos que eu quero ter, pra não voltar na estafa mental que eu tava na época. Logo aí, quando você percebeu que você estava vivendo essa síndrome, quando você soube dela, você chegou a mudar o seu estilo de trabalhar, o seu jeito de ver as coisas? Como que foi? Conta pra gente. Sim, eu percebi que se eu tivesse continuado no mesmo ritmo que eu tava, eu ia começar a ter problemas de saúde, problema psicológico. Então eu dei uma freada nas coisas e eu comecei a espaçar um pouco mais os trabalhos que eu tenho que fazer. Por exemplo, hoje eu não faço mais 2 eventos no final de semana. Um pouco é para dar mais atenção para os clientes e outro é para eu poder dar mais atenção para minha família também. Por exemplo, se eu faço um casamento no sábado que leva 12, 13, 14 horas de evento, desde o começo até o final da balada, então no domingo eu já fico mais com minha família, já assisto um filme com a Catarina lá, eu já levo ela pra brincar no parquinho, alguma coisa assim, pra que eu consiga ter um pouco mais de leveza também no trabalho. Como que foi que você chegou nessa estabilidade emocional, assim? Passei por muitas etapas, tanto de vida quanto na área profissional. Teve um tempo que eu comecei a estudar um pouco mais de desenvolvimento pessoal, assim, de inteligência emocional. Isso me ajuda muito a gerenciar, a gerir a empresa, lidar com fornecedores, lidar com os clientes, né, com prazo. E como eu trabalhei muito em agência publicitária também, a gente tinha que lidar com pressão de, por exemplo, uma campanha gigante ter que sair no final de semana. Então, ou ser responsável por imprimir 120 mil panfletos do baú crediário. Então, tipo, isso faz com que você tenha um pouco mais de sangue frio de agir em situações específicas da empresa e não se apavorar para coisas grandes, né? Hoje em dia, eu acho que todo mundo muito tipo, eu quero pra ontem. Que tipo de dica que você dá pra as pessoas saberem se controlar emocionalmente, controlar suas emoções, seu jeito de reagir, o jeito de lidar, o jeito de ver as coisas? Eu já tô no mercado de trabalho há muito tempo. Comecei a trabalhar com 16 anos. Nossa. Mas eu acho que isso não é o que faz você amadurecer. O que faz você amadurecer é você viver. Quanto mais você faz cagada, quanto mais coisas erradas você faz. Então, talvez a minha dica pra vocês jovens, ou pra qualquer um, na verdade, eu acho que você tem que errar muito, errar rápido e errar barato. Então, quanto mais você erra e consegue consertar, mais casca grossa você vai ficando. Porque é nas coisas erradas que você faz na vida que você aprende como solucionar essas coisas erradas. E você vai fazendo menos coisas erradas com o passar do tempo. Eu era muito emotivo no sentido de ficar
nervoso muito rápido, com prazo, com problemas de refação, de trabalho. E com o tempo, você vai percebendo que é mais fácil você tentar resolver aquele problema do que ficar reclamando ou ficar tentando mudar a origem do erro ou a origem do problema. Então, quanto mais você consegue ter esse skill de ir consertando seus problemas, mais você aprende a não ter esses problemas.